Se o cara que locou a casa não pagar, é responsabilidade da imobiliária pagar? E o cara não pagou a pensão, quantos dias ele vai cair no chilindró? Nova legislação sobre scooters e bicicleta elétrica, né? Como é que tá funcionando isso? O que mudou? Como é que vai ser? Então, a rescisão indireta é quando você demite o seu empregador. Fala pessoal, tudo bem? Marco Silva aqui, nosso podcast Podteras, hoje falando sobre leis, né? Sobre bastante coisas relacionadas a leis aí, tá pessoal? Então, se você tem uma dúvida aí, a gente vai sanar. Você vai ver, vai ter bastante coisa interessante, não é isso, Anny? Dúvida é o que não falta. Salve, salve. Principalmente quando se fala em direito, né? Um negócio complexo, né? Então, interpretação, a lei é interpretação jurídica, na verdade, né? Hoje é assim, né? É bem complicado. E a gente tá aqui com a nossa convidada, a Glaze, a advogada Glaze, né? Obrigado por ter aceito o convite, tá com a gente aqui hoje, viu, Glaze? Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigado. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que para você que vai acompanhar o nosso tema aí, comentar, compartilhar e curtir, não paga nada, tá? 0,800, não é isso? Não tem taxa, não tem? Não, ainda não. E esse programa aqui, pessoal, vai ao ar... Mas terá. Tá para chegar isso aí, né? Então, pessoal, nosso programa vai ser sobre utilidade pública, vai ser muita coisa interessante aí. Não, fica aqui com a gente que vai ter bastante coisa interessante, tá? Nossos patrocinadores, doutora Claudiana Macedo, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial, com realização de botox, preenchimento labial, bioestimulador de colágeno, tratamento de melasma, entre outros procedimentos. Pessoal, lá no Instagram tá Realize Instituto e Clínica, tá? O telefone é o 67 984 18 70 99. Clínica Realize, beleza? Mundo Mix, nosso parceiro também aí, ó, uma infinidade de produtos para você, desde ervas, bombas, copos, capinha, tem garrafa também, tem bastante produto de pesca e camp lá, tá, pessoal? Vale muito a pena conhecer. É um mundo de variedade para você. O telefone é o 679-9206-9626, @mundomix3L, lá no Instagram, beleza? Academia Powerfit também. Ambiente climatizados, área Kid, aceita Gympass e Total Pass, né? Esses aplicativos aí. Fica ali no João Carrato, no 442 no centro. Horário das 5 às 22 horas, no sábado das 8 às 14 horas, com vestiário para ducha. O plano trimestral sai R$100 o mês, né? E Academia Powerfit, ela tá, ó, @Power3Lagoas, beleza? É isso aí. E aí, Enio? Tem bastante dúvidas sobre temas específicos aí relacionados? Dúvida é o que me sobra e respostas é o que me falta. A resposta, acho que você vai ser bem servido hoje aí, né? Vai ter bastante informação passada pela advogada Glaze Borges, que tá com a gente aqui hoje. Manda brasa aí, Enio. Bom, a primeira que entra é essa parte que a gente estava falando da questão de imóveis, né, de como lidar com isso. Teus Agostos tem muita gente que já ou passou por alguma dificuldade com relação ao contrato, o que é obrigação do locador, locatário, essa parte, digamos que mais burocrática da coisa. O que você pode dizer para a gente com relação à orientação? Principalmente para quem vai locar ou o contrato, como ele deve ser redigido, é importante ser feito por um advogado ou pelo menos com uma orientação de um advogado? Sim, é muito importante que seja feito por um advogado e até que cada parte, tanto o locador quanto o locatário, tenha o seu advogado para que possa analisar as cláusulas, né? Muitas vezes, infelizmente, né, o mundo jurídico é cheio de nomes muito específicos, que às vezes as pessoas, né, não conseguem entender ou compreender o que significaria uma cláusula ou um nome. Então, é muito importante procurar, sim, um advogado para analisar essas cláusulas, para ver se está de encontro com o que a pessoa está procurando, né? Se não tem nenhuma cláusula abusiva, né, por parte de quem vai elaborar esse contrato, que muitas vezes é o locador, né, o locatário, desculpa, que vai estar elaborando esse contrato. Então é muito importante, sim, né, ter essa orientação. Mesmo, de repente, sendo alugada por uma imobiliária, por exemplo, é importante Mesmo que quem assim, vai alugar passe esse contrato pro advogado revisar. Sim. Porque a imobiliária provavelmente já deve ter até o próprio advogado ali. Sim. E geralmente o contrato é padrão. Mas a pessoa pode, sim, questionar,
né, e pedir para fazer uma alteração de cláusula ou acrescentar alguma cláusula, né? Existem alguns contratos que não têm essa possibilidade, que são os contratos de comodato. Geralmente são aqueles contratos que nós fazemos com operadora de celular, internet, então não tem como alterar. Mas os contratos que têm essa possibilidade, é muito importante que no início você já estabeleça, né? Olha, essa cláusula não está de acordo com o que eu acho que seja o meu direito, então eu quero alterar, eu quero modificar. Aí a pessoa pode ou não optar por isso, mas aí se a pessoa não optar, você também tem a livre escolha de procurar um outro... Já não vai logar aquele lugar. Sim. E nesse contrato, né, de locação, pode ser especificado, por exemplo, tem as cláusulas lá, né, que especifica se o cara não pagar, como é que vai proceder a partir daí, né? Uhum. Porque a gente ouve falar muito, assim, por exemplo, em vários casos, né, tem casos recorrentes disso, que o cara deixa de pagar e às vezes ele tem filho pequeno ou problema de saúde, né, e tenta justificar com isso. Uhum. Porque não está nas cláusulas, né? Porque, quer dizer, você tem um problema o pessoal e não pagou, ele pode ficar naquela casa por um tempo ainda. Perfeito. Legalmente. Na verdade, depois de um dia que for vencido o aluguel, o proprietário já pode entrar com uma ação e pedir a restituição desse imóvel. Um dia após. Um dia. Um dia. Se o Dentro vencimento do era contrato, dia 15. né? O vencimento era dia 15. Dia 16 não pagou, ele já pode pedir. E já quebrou o contrato. Já quebrou o contrato. Aí ele vai entrar com uma ação de despejo e essa pessoa, quando for intimada, vai ter 15 dias para realizar o pagamento ou ela vai ter que desocupar o imóvel. Né? Então, até por isso que as pessoas costumam pedir o calção. O que é o calção? Uma garantia, né? Geralmente você paga referente a 3 meses de aluguel, que é para, nesse caso, se a pessoa não pagar o aluguel, cobrir o que seria esse aluguel, uma parte, e os eventuais danos que pode ter acontecido no imóvel. Mas, né? tipo, o cara não pagou, atrasou tal dia, o calção já tá lá para cobrir isso. Na verdade... Aí ele já tem que repor o calção também mais pra frente? Na verdade, ele vai ter que pagar os dias, né, que ele ficou devendo de aluguel, ou o mês que ele ficou devendo de aluguel, e o calção seria ali para repor algum dano ao imóvel. Mas o calção também acaba ajudando quem locou a casa, né, a ter um valor, uma forma de garantia, até que esse imóvel seja desocupado e locado novamente. E né? tem algum padrão certo para, tipo, multa com atraso? Tem um valor específico? Então, pode ser estipulado no contrato, né? O que acontece? O contrato, a gente sempre fala que faz lei entre as partes. Então, as partes têm ali uma liberdade de estipular no contrato multa, valores que devem ser pagos, igual o calção de 3 meses, não é uma regra. Pode ser um calção de 1 mês, né? Não pode nem ter. Pode nem ter. A pessoa pode falar, não quero ter o calção. Hoje tem outras modalidades também de calção. Tem o fiador também, que é uma opção. Esse é complexo. Essa é a bucha, né, cara? Essa é bucha. Isso é só pra pai, assim, no máximo, né? No máximo, No máximo, porque eu vou falar pra você, fiador é onde você vê que o cara vê quem que é amigo e quem não é mesmo, né? Porque ali... Porque é uma obrigação que você não consegue depois se eximir. Né? Depois, você pode pedir para sair como fiador do contrato, mas isso demora mais 30 dias. Então, se nesse meio tempo a pessoa já está devendo aluguel, você, como fiador, pode até ter a sua casa tomada, né? E como é que fica em relação, por exemplo, o cara... Isso é uma coisa que a gente controla, né? O pagamento do aluguel. Mas, por exemplo, o cara alugou a casa, ele passa a conta de luz e água para o nome dele, correto? Certo. E a partir daí você não tem o controle de como que o cara tá pagando isso. E aí ele atrasou seu aluguel, atrasou um mês, e aí na cláusula tem lá, você vai pagar um percentual, uma multa, né? E aí no segundo mês, aí quebra o contrato, sai fora da casa e ficou, sei lá, tinha 3 meses de água ou luz atrasado. Como é que fica isso? Então, geralmente nos contratos são estipulados que as pessoas têm que arcar com luz e água e apresentar os comprovantes de baixa quando entrega o imóvel. Sim. Geralmente é dessa forma. Claro, caso não aconteça isso, você que alugou a casa tem todo o direito de entrar, né, com uma ação contra essa pessoa para restituir esses valores. Porque você vai ter que pagar depois, não né? Não tem conversa. Porque às vezes o cara loca a casa, aí, pô, tô falando de situações aí que às vezes a pessoa loca a casa por 700, 600, 500 reais. Isso acontece muito, né? E a pessoa loca a casa... Deixa uma conta de água e luz lá de 2 pau pro cara pagar. E às vezes a pessoa também tá contando com aquela renda, né? Como é que ela faz para ligar água e luz para o outro contratante, né? O outro locatário. Eu achava que quando você loca, você transferia a conta pro nome do cara que tá locando. Mas não é uma regra. Né? Não é uma regra. Não é uma regra. Tá, e uma coisa interessante para pôr num contrato, por exemplo. Sim, vou alugar a casa para você, só que você tem que colocar... E aí, se você não pagar ou não, amanhã você saindo, eu já automaticamente consigo ter água e luz normal, porque
A dívida tá no seu nome. Pior que não. Esse que tá o problemático. Olha aí, porque é do lugar, né? Isso, ela é vinculada ao imóvel. Nossa, então é uma bucha mesmo. O que a pessoa consegue fazer é parcelar, né? Mas é muito importante ter, sim, essa previsão no contrato. E que a pessoa, ao deixar o imóvel, além de você verificar tudo, que, né, se teve algum dano ou não ao patrimônio, também que a pessoa apresente as baixas, né? Da empresa de água, de energia. Isso é meio Brasil, então. Porque, assim, se for ver, inviabiliza o processo. Porque, tipo, vamos supor que você tá naquela maré de azar, que você vai pegar 3 meses. Você pega um cara 3 meses, ele usa a água e a luz, não paga, e aí sai. Aí você já tá no preju. E não pagou, de repente, o aluguel, ou se pagou pela metade. Aí entra mais mais você 3 vai precisar meses. restabelecer, nesse ponto, você vai precisar restabelecer toda essa energia ou ar, quer dizer, você tem não ter lucrado. Por isso que locação é um contrato assim de risco, né? Na verdade, é um risco. Né? Porque aí na sequência, aquele mês, aquele ano não tá legal, você já aloca para um outro cara do mesmo nível do anterior. Sim. E aí mais 3 meses de aluguel enrolado e luz e água e Deus sabe mais o que. E aí, mais uma dessa, o cara... por isso que é sempre importante pedir uma garantia. Né? Sempre aconselhar. Do respaldo, né? E o calção é a melhor alternativa, mas o calção, ele é viável? Porque, quer dizer, você levantar 3 meses de aluguel é salgado, dependendo do nível social da pessoa. Mas é mais vantajoso. Por quê? O calção fica com quem loca o imóvel, certo? Então, você tá com o dinheiro ali guardado, você vai ter que restituir ao final do contrato, certo? Mas se você tiver que ir atrás do fiador, é muito mais complexo, porque você vai precisar de um advogado, você vai ter que entrar com uma ação. Moroso pra caramba. Esse fiador, ele vai se defender. E ele só vai responder os aluguéis ou os atrasos depois que for tentado localizar todos os bens de quem ficou devendo de fato. Então, ele tem uma responsabilidade que nós chamamos de subsidiária. O custo também vai ser bem alto. O custo é bem alto. Então, o calção, eu acredito que seja a melhor alternativa. E hoje tem algumas empresas que fazem calção. Então, você não precisa dispor de todo o valor. Você passa o cartão de crédito, uma quantia X, e essa empresa é como se fosse uma seguradora. Então, ela consegue segurar o valor do calção. Tem problema ter mercado, né? Esse que é o grande lance. Mas eu me lembro de um... Eu não sei, não era o maior... Eu lembro de um economista brasileiro que foi estudar nos Estados Unidos. E aí ele foi daqui pra lá com a ideia de... Não sei se foi Nova York. Ele foi estudar lá. E ele chegou lá novo, sei lá, não devia ter 30, casado, foi fazer uma pós, alguma coisa assim. E aí a ideia dele era igual ao Brasil. Bom, aqui, né, eu tenho que pagar, como é que funciona, contrato. Isso tem bastante tempo. Ele é um cara já de idade. E aí ele pegou e perguntou pro cara que é locatário, né? Falei, cara, mas eu tenho que fazer algum contrato, alguma coisa, não sei o quê. O cara falou assim, não, pode ficar tranquilo. Se você não me pagar amanhã, eu tô com o xerife aqui te arranco de dentro da casa. Acabou. Quer dizer, a lei lá é essa, tipo, não sei que estado era, mas o cara falou assim, varia de se estado, você não me pagar, amanhã eu tô com o xerife aqui na porta, você não tem prazo, nem eu te arranco daqui de dentro e bota outro cara. Quer dizer, o business lá é diferente, né? Sim. E aí, aqui o cara tem... Porque nesse modelo que você falou, o cara é mais interessante ele deixar a casa para uma imobiliária alugar, em grande parte, porque ele não vai ter essa dor de cabeça. Sim, a imobiliária ela vai intermediar isso, né? Então, teoricamente, é para você não ter nenhuma dor de cabeça, né? Teoricamente, você falou bem. Né? Quem tem que ter a dor de cabeça é a imobiliária, né? Porque ela vai estar recebendo ali um valor para intermediar, E uma pergunta, né? Tá ligado à imobiliária. Se o cara que locou a casa não pagar, é responsabilidade da imobiliária pagar? Então, tem algumas imobiliárias que assumem essa responsabilidade de pagar até um determinado valor também, né? E tem outras que não, já deixa estabelecido que se caso não pagar, ela vai auxiliar apenas juridicamente, por exemplo, né? Ingressando com a ação para tentar restituir esses valores. Então tem que ler também bastante o contrato. Porque quem aluga um imóvel, né, pela imobiliária, ele vai assinar, além do contrato com a pessoa que está alocando o imóvel, né? Ela também vai assinar um contrato com a imobiliária de administração. Então, são 2 contratos. Então, por isso que é muito importante ter um auxílio jurídico, caso a pessoa não tenha, né, essa expertise. Porque ela precisa entender até onde ela pode cobrar a imobiliária, por exemplo. E tem um lance que, tipo, muito provavelmente, para você dar essa garantia pro cliente, a imobiliária vai cobrar mais caro também. Não vai ser igual o outro, né? Porque, eu te garanto pagar serviço, né, o aluguel independente do cliente, do locador. Agora eu tô misturando as bolas. Locatário e locador. Do locador não pagar. E daí você entra com a imobiliária vai te pagar de qualquer forma e você não tem risco. Quer dizer,
tem que ter esse contrato já claro entre eles. Mas, porém, o custo, eu imagino que vai ser mais caro. Geralmente eu vejo as imobiliárias arcando até com 1 mês de aluguel, no máximo. E esse cara, que é digamos que um cara que tenha muito conhecimento jurídico, mas use de má fé. Uhum. E aí esse cara vai conseguir ficar quanto tempo nessa casa com todas as articulações possíveis que o direito dá para ele? Você tá falando um advogado alugado? Não. Conhecimento, notório saber jurídico. Tá. Entendeu? Vai virar ministro do Supremo, cara. Não, pode ser também. Mas... Então, na lei, na verdade, são 15 dias, né? Porque, assim, depois que a pessoa entrou com a ação, ela vai ser intimada, ela tem que pagar ali com 15 dias esses valores que ficaram atrasados de aluguel, né? Porque a pessoa tem até 60 dias para cobrar. Vamos citar um exemplo. Por exemplo, 15 de junho a pessoa tinha que pagar o aluguel. Não pagou. Eu poderia entrar com a ação 16 de junho, mas eu optei por entrar em 16 de julho, por exemplo. Um mês depois. Um mês depois, ou até 2 meses depois. Então, você consegue entrar com uma liminar e pedir para o juiz o despejo dessa pessoa, certo? Então, se depois de 15 dias ela não pagou, o correto seria que o oficial de justiça fosse até lá e tirasse ela do imóvel, com as coisas dela. Aí ele leva a polícia, quem tiver... Pode usar de força policial, né? Se a pessoa não... conseguir sair, né, de uma forma amigável, pode sim chamar a força 15 policial. 15 dias você põe o cara pra fora. Mas aí esse cara tem todo o notório saber jurídico, ele consegue ficar mais dias, se, sei lá, vai alegar que tem filho, tem algum problema de saúde? Então, na pandemia teve algumas mudanças, né, por causa da situação da pandemia. Mais pontual, né? Mais pontual, mas assim, isso já não vigora mais. Então, assim, se você não pagou o aluguel, você vai 15 dias o cara tá na rua, não tem conversa. E no cenário onde não tem contrato nenhum, eu loquei minha casa, isso é comum também? Sim, contrato verbal. Que não deixa de ser um contrato. O famoso contrato de gaveta? O fio do bigode. Fio do bigode. Esse fio do bigode a gente falou com o Rodrigo. É verdade. Aí, como é que funciona? Por exemplo, o cara deixou de pagar, e aí, como é que eu faço? O que eu faço? Então, onde eu recorro? É mais complexo, porque você vai ter que provar que houve um contrato, não é verdade? Provar que ele falou o que ele falou. Que você de fato alugou, porque se você alugou uma casa pra mim, eu posso falar, não, o Marco deixou eu morar aqui, ele é meu amigo, deixou eu morar aqui de graça, não vou pagar aluguel. Né? Então, por isso que é importante realmente fazer contratos escritos, né? As pessoas hoje em dia estão um pouco mais assim, você acha modelo na internet, às vezes a pessoa vai lá, faz uma adaptação, mas antigamente vigorava muito isso, né? Das pessoas fazerem de forma verbal. Só que o prejuízo é você comprovar o que de fato você acordou com a pessoa. Rapaz, né? até que o contrato tô vendo que é difícil, né? Imagina se fazer o contrato é difícil, né? Fala pra gente do inventário, a diferença, né, do inventário judicial e do extrajudicial. Como é que funciona, qual que é a diferença? Isso é um tema, assim, muito bacana, porque as pessoas sempre acham que o inventário tem que ser feito com o juiz, com o advogado. Com o advogado tem que fazer, de qualquer forma. Mas não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Mas que, né, já pensa num processo muito complexo. E hoje em dia não, nós temos a figura do inventário extrajudicial, que acontece quando não tem herdeiro menor de idade e todos os herdeiros concordam com a partilha de bens. Esse herdeiro menor de idade entra até neto? Só que aí, no caso, se for menor de idade, tem que ser judicial. Esse não é extra. Não, mas aí esse menor de idade, se ele não... no caso, por exemplo, ele é herdeiro de um determinado bem e o pai dele não é mais vivo e aí tem outros dentro do processo que são maiores. Ele se tornou herdeiro por causa da morte do pai, que o pai seria o herdeiro, isso que você quer dizer, isso. Né? Então, aí, nesse caso, sempre que envolve menor, precisa ser judicial. Por quê? O Ministério Público precisa participar, porque ele precisa assegurar que esse menor não vai ser prejudicado. Seria o Ministério seria um tutor dele ali, alguém vai cuidar do... No juridiquês, nós chamamos de custos legis, né? Que é a função... Que é grego. Na realidade é latim. É latim. É que não é a mesma coisa. Para nós é grego. Para nós é grego. Mas todas as ações que envolvem menores de idade, o Ministério Público está fazendo essa função de fiscal. Né? Muita gente pensa que o Ministério Público só vai lá e denuncia crime. Não. Ele está lá fiscalizando para saber se esse menor não está sendo... ninguém está passando ele para trás ou deixando menos do que seria o direito dele. Então, por isso que o Ministério Público precisa intervir nessas situações. E por isso o processo precisa ser judicial. E é claro, quando um dos herdeiros não concorda com a partilha. Né? Então, o extrajudicial vai diferenciar de acordo com a complexidade das pessoas envolvidas, da quantidade de pessoas envolvidas. Na verdade, se e tem do grau. menor de idade ou não, e se todos concordam com a partilha ou não. Né? Se concordarem e se todos forem maiores de idade, vai ser extrajudicial. E aí, é claro, você vai ter que arcar com os custos do cartório, mas é um processo muito mais rápido. Né? Você já sai ali com a escritura da partilha de bens, né? E já consegue depois ali já vender esse imóvel.
né? Agora, no judicial é muito mais complexo. E é mais rápido o extrajudicial? Sim. Dá para fazer em 30 dias. Resolve tudo em 30 dias? Sim, se tiver toda a documentação e todos os valores, que é o que geralmente as pessoas não têm, né? Porque é um processo um pouco caro. Ah, o extrajudicial é mais caro que o judicial? Geralmente, sim. É que vai depender muito dos bens que a pessoa tem, né? Da quantidade. Mas se for poucos bens, ali o extrajudicial é uma medida... É a melhor medida, né? De fazer. Ele é mais rápido, né? Bem mais rápido. O judicial já vai levar quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu falo que nunca dá pra saber quanto tempo demora um processo judicial. Não dá pra ter uma estimativa muito Não dá pra específica. ter estimativa. Pra você ter ideia, eu já tive um caso que tava tudo certo, né, pra finalizar o inventário e um dos herdeiros quase morreu, sofreu um acidente e quase morreu. Então isso já atrasou todo o processo. Tudo. Então não tem como precisar, né? Mas com certeza o judicial é muito mais complexo e muito mais demorado. Né? E até é mais caro você contratar um advogado, né, no judicial. E aquele cara ou aquela mulher que casou e se arrependeu do casamento? Como é que fica? Como é que é? Como é que é o divórcio judicial e o extrajudicial? Eu sempre falo que casar é muito barato. Separar não é. É mesmo? Não é. Olha só. Então tem que pensar quando for casar. É bom Depende pensar da bem. festa também, né? É verdade. Tem umas festas aí que eu vou falar pra você. O cara teve que vender um rim pra fazer a festa. Mas assim, o extrajudicial segue mais ou menos a mesma ideia do inventário. Não pode ter menor de idade. Hoje em dia, dá pra fazer o divórcio extrajudicial, mesmo quando tem menores, mas regulamentar a guarda dos alimentos judicialmente. Né? Então, não tem como você fazer um divórcio envolvendo crianças e não regulamentar a guarda, não regulamentar alimentos e fazer tudo na via extrajudicial em cartório. Mas caso... Então, já só para entender, então compreende já desde o divórcio, já vai descrever todo esse processo, de como vai ser. Isso, você pode fazer um divórcio e já incluir a partilha dos bens, a guarda e os alimentos. Fazer tudo num processo só. Você pode. Ou você pode dividir. Fazer guarda e alimentos num processo e partilha de bens e divórcio em outro. E proporcionalmente, como que seria? Tem uma especificação, por exemplo, Tem. Filho é proporcional ao salário, a mulher ainda é prioridade para ficar com a guarda. A gente tem um mito, né, que a mulher tem sempre a prioridade na ação de guarda. Não é bem assim. Hoje em dia tem muitos homens que têm a guarda unilateral da criança. É claro que vai depender também da idade da criança, se precisa ser amamentada ou não. Né? Mas para discutir assim, quem vai ficar com o filho ou não, existe todo um estudo psicossocial que é feito com os genitores. Então eles vão avaliar ali quem tem as melhores condições de ficar com a guarda. E aí não vai... Tirando as questões, né, já de uma criança maior, que não dependa tanto da mãe... Aí independe do pai ou da mãe quererem. Eles vão entrar numa disputa, mas aí esses não vão ser eles que vão, de repente, ou os advogados deles que vão convencer que essa guarda tem que ficar com um A ou B. Vai ser, digamos que esse estudo, né? Esse estudo por parte da justiça. Sim, a justiça nomeia, né, um assistente social, uma psicóloga, e ela vai até a casa dos dois genitores, conversa tanto com o genitor quanto com a estrutura familiar que ele tem, então se ele já constituiu uma nova família... Vai conversar com essa nova esposa, esse novo marido, vai verificar as condições de ambiente, né? E aí as condições, eu não quero dizer condições de patrimônio, quem tem a melhor casa, o melhor carro. Não é grana. Não é grana. Né? Quem tem a melhor estrutura para poder ofertar ali, né, a guarda da criança. Mas hoje em dia a regra é a guarda compartilhada. Né? E o que digamos que eles priorizam essa guarda compartilhada. Sim, é a regra do ordenamento jurídico brasileiro, guarda compartilhada. Não existe uma regra de como vai ser feita a guarda compartilhada. Ambos os genitores têm acesso total à criança, mas é fixada a residência dessa criança na casa de um dos genitores. E, geralmente, o genitor que não tem a guarda, não fica com essa criança na casa, paga os alimentos. Mas não existe uma regra. Né? Então, pode ser que, assim, um vai buscar o filho na escola, o outro busca, janta na casa de um, almoça na casa do outro. Isso é melhor do que nós tínhamos antigamente, Sim. Né? Porque parece que era um negócio mais engessado. Mas vai depender de caso para caso. Então, também. vai depender. E um dos pontos assim mais importantes para ter a guarda compartilhada é o bom relacionamento entre esses genitores, né? Que nem sempre acontece. Nem sempre ou geralmente não acontece? Sim, 45% para mais. Mas não acontece. Mas hoje em dia as pessoas estão tendo mais consciência, né? Em relação, por exemplo, a gente tá falando de criança, né? Mas, tipo assim, o que uma criança
direciona diante do juiz, ela tem validade? Eu tenho uma... Tipo, eu quero ficar com o pai, eu quero ficar com a mãe. Então, geralmente a criança não é ouvida pelo juiz, né? Nem é ouvida. Até porque seria uma situação, assim, muito... talvez até constrangedora para a criança, tá ali numa sala, cheio de adultos, conversando sobre os pais deles, né? Então, eles são ouvidos através desse estudo psicossocial. E aí, no caso, essas pessoas que vão fazer o estudo, psicólogo, enfim, é ela que vai dar o norte pro juiz nesse sentido. Ela se sente melhor com a mãe, se sente melhor com o pai. Verifiquei que com a mãe ela se sente mais à vontade, com o pai parece que tem algum receio, né? Até para os casos que, por exemplo, o pai ou a mãe pode ali induzir a criança a ficar com alienação parental. Que é aquela coisa meio que de falar mal de um pro outro, aquela coisa toda. Isso, não pode falar mal de um. E tem uns caras que tem... Eu vejo, pelo menos, muito em mídia isso, assim. O cara que tem muita grana, ele tem que dar uma grana absurdamente gigantesca de pensão. E aí você fala, pô, mas uma criança, se fizer muito esforço, não vai conseguir gastar metade desse dinheiro. Então, e como que se dá esse processo de, tipo, quanto eu tenho que pagar de pensão ou quanto eu não tenho que pagar? O que acontece? Os alimentos, a gente fala que tem que ter necessidade e possibilidade. Então, a pessoa precisa ter a necessidade de receber os alimentos e quem paga a possibilidade de pagar. Mas um outro critério que é utilizado é o seguinte, qual o padrão que essa criança teria se estivesse vivendo com esse genitor, por exemplo? Vamos utilizar um exemplo, o filho do Neymar. O filho do Neymar, sei lá, tem 12 anos. Talvez ele não precise receber, sei lá, 50 mil de pensão. Mas, por ser filho do Neymar, ele vai precisar ter uma condição diferenciada de uma outra criança. Segurança, infraestrutura. Então, se o pai pode proporcionar um padrão de vida para ele, esse padrão, teoricamente, tem que ser repetido pelo filho, ainda que o filho não more com ele. Mas aí o juiz impõe, 50 pau de pensão sem conversa. Porque tem uns caras que viram... Eu lembro de jogador, inclusive, que são os caras que pegam umas pensão. Sim. E o pior, o cara tá lá... no hype da coisa lá, bonito, surfando, legal, e aposenta, o salário não cai, desaba, né? O cara sai de, sei lá... Mas aí muda a profissionalidade. Então, mas eu acho que tem alguns que mantêm, porque eu lembro de uns caras que chegaram a ser presos. E por não aguentar, e aí ter que ir pra justiça pra tentar... Mas um fato muito interessante é que, assim, tanto guarda quanto alimentos pode ser revisto a qualquer tempo. Então, eu posso fazer um acordo de guarda hoje, em julho de 2023... E em dezembro de 2023 eu queria rever esse acordo. Por quê? Porque meu filho desenvolveu uma doença, porque eu mudei de cidade, porque tudo pode mudar na vida da criança. É verdade. Né? Então, geralmente, quando você se aposenta, por exemplo, não precisa ser um jogador, mas você se aposenta, diminui seus rendimentos, você pode revisionar esses alimentos a qualquer tempo. Né? E justificar. Se você constitui uma nova família, é uma causa de revisionar alimentos. E tem o lance da proporção também do salário do cara. Sei lá, o cara ganha 10 pau, tem que pagar tantos por cento. Tem esse... Eu já ouvi falar em 30%, mas aí não é único, por filho. Eu ouvi falar que é para todos. Isso que eu queria... acho que é curiosidade que as pessoas têm. Tudo depende. Porque, assim, depende se os filhos são da mesma... Vai ficar com a mesma mãe, a mesma pessoa vai, né, estar ali administrando esses alimentos. Ou se os filhos são de mulheres diferentes, por exemplo... Aí não tem como ser 30% para cada um. Porque o cara... ele não vai ter 10% de salário, né? Aí não isso teria que você tá falando em 3 filhos, né? Se for um cara meio com o estilo do Mr. Catra, ele nunca mais paga a pensão na vida, né? Eu tô sentindo que isso vai dificultar muito a situação do... a ser pai, tá? Não, mas assim, eu digo assim, por exemplo, eu já ouvi falar que era 30% do salário dele... Para todos os filhos. Vamos supor que o cara... Tipo, ele tem 3 filhos. O cara tem 5. Sei lá, 2 no primeiro casamento e 3 do segundo. Ele ganha, sei lá, vamos lá voltar para os 10 mil. Aí o cara dos 10 mil ele tem que deixar 3 e alguma coisinha para esses 5 filhos. A regra, não existe uma regra, não tem verdade. Esses 30% não existe. Até 30%. Pode ser menos que 30%. Pode ser 15%, pode ser 20%. Depende de quanto a pessoa ganha e dos gastos dela. Mas aí essa dosimetria? Não, é tipo... Dosimetria quando é pena, né? Essa quantidade, esse valor. Vai lá, o cara com os 10 mil dele por mês, ele tem os 3 filhos com a mulher e com outro. Até 30% desses 10 mil ele vai ter que pagar para os filhos, para sustentar os filhos. Porém, quem vai decidir essa quantidade, essa porcentagem, vai ser... Não é ele nem a mulher, é um juiz... se não tiver um consenso, seria o juiz. O juiz. Porque pode ser, vamos supor que desses 5 filhos, um tem uma doença que necessite cuidados especiais. Então, ele vai precisar de um valor maior de alimentos do que os outros. Né, bicho? Tem um monte de... Então, assim, por isso que o direito realmente não tem como ser exato, porque cada caso é um caso.
Né? Mas é claro que assim, o juiz jamais vai deixar a pessoa com 20% do salário dela. Né? Isso não existe. Não tem como a pessoa pagar as contas, enfim, se utilizar todo o salário dele para pensão alimentícia, né? O juiz não é o governo. Não mas e como é que esse pessoal, tipo, beleza, mas por exemplo, você falou de um cara muito famoso. Mas eu já vi várias vezes assim, tipo, o cara tem que pagar 20, 10 pau de pensão e o cara não é famoso, não precisa de segurança e tal. Qual é a fundamentação para que esse cara, de repente, tenha que pagar esse valor, sei lá, quanto que o cara ganha? 200 mil, então, mas... Um caso que pode ter acontecido é da pessoa atrasar o valor da pensão alimentícia, né? Porque aí se ela não paga, isso vai acumulando e vai virando uma dívida que vai ter juros, correção monetária. E tanto ela pode ser presa como ela pode ser cobrada e os bens penhorados. Então, geralmente, quando a pessoa não tem um padrão de vida muito elevado e está ali pagando 20 mil de pensão, é porque ficou muito tempo sem pagar. Mas o juiz pode estipular, por exemplo, que nem eu já vi alguma coisa, posso de repente estar equivocado com relação a valores, mas 10 pau pro cara da cabeça dele também. Tipo, ó, vai ser 10 pau, paga, porque eu vi que você tem essa grana. Porque eu digo assim, igual eu estava falando antes, a criança às vezes não vai dar conta de gastar essa grana. A não ser que você coloque escola, tudo no pacote, ainda assim é muita grana proporcionalmente, né? A não ser que, ou que conte os pacotes de viagem para Disney, sei lá o quê, porque é muita grana, né? Mas geralmente o juiz vai analisar o histórico da pessoa, né? Não tem como ele pegar uma pessoa que ganha 4 mil reais por mês e mandar pagar 10. Ele não vai tirar da cabeça dele. Ele vai ter toda uma análise, um estudo. Os advogados vão juntar comprovantes, por exemplo, de gastos ou de necessidades da criança, né? E também essa sentença pode ser revista num recurso. Então, caso tenha uma determinação, uma sentença que seja injusta, você pode rever também através de recurso. E o cara não pagou a pensão, quantos dias ele vai cair no chilindró? Mesma coisa do contrato de locação. Um dia depois já pode... Caraca, já vai pra... Mas eu acho meio maluco, porque, tipo, sempre a gente somos, né, o pessoal mais ignorante, assim, a gente não tá... E é por isso que acho que é bom estar do lado de cá. Mas, assim, beleza, bota o cara na cadeia. Aí é que ele não vai pagar, pô, cadeia não tem emprego. Quer dizer, como é que funciona a lógica desse processo? Eu já vi até pessoas que preferem ser presas do que pagar, né? Mas a pena não acaba, né? Não, a dívida continua. Não acaba. A dívida continua. Nossa, então piora, porque se ele já não tinha pra pagar, você vai deixar ele sem trabalhar... É uma punição, né? Outra coisa, quando, por exemplo, Quanto tempo a pessoa fica presa? Porque não é muito tempo. Não, é até 3 meses. Aí solta. Aí solta. Então é tipo, fica esperto. É só um castigo. Já teve uma dose aí do negócio, viu que não é bom. É o cantinho do milho, né? Ou então, acho que deveria ter uma forma dos caras, tipo... ir pra lá e pagar, porque a maioria que não vai, apesar que eu lembro desse jogador que, eu não lembro o nome, mas eu lembro desse jogador que foi pra cana porque ele aposentou e acho que não tinha como pagar. Então, assim, lá óbvio que esses trabalhos da cadeia você não consegue ganhar a grana que ele teria que pagar. Mas, no geral, quem vai mais, de repente, preso é o pessoal de mais baixa renda. Sim. Então, aquela galera já bota o cara na seção da cadeia lá que trabalha pra já repor a dívida. Porque 3 meses de dívida... Ele geralmente fica em cadeia, não fica em presídio, onde tem posto de trabalho. Fica nas cadeias, né? Então, é uma cela simples, fica ali com outros devedores de pensão alimentícia. Fica só pra pensar mesmo. O cantinho do castigo. E já nas visitas desesperar, falar, arruma uma grana lá porque eu preciso sair daqui e tal. Pessoal, a camisinha tá mais barata, tá? Contraceptivo. Dia D mais barato. Se vira. Pessoal, também falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aí. Empresa Telnet, empresa de sistema e comunicação Telnet, conecte-se com planos que cabem no seu bolso, tá? Inclusive, pessoal, bem bacana, planos a partir de R$35, tá? Lembrando que é 100% de cobertura em toda a nossa região. O telefone é 0800 600 8983. Telnet, tá? Telnet Fibra lá no Instagram também. Esse daí, pessoal, é o WhatsApp, tá? Facinho pra você. Pretinho Imports, nosso parceiro também. Tudo para o seu tereré com Pretinho Imports. Ervas, copo, bomba, garrafa e muito mais. Pretinho Imports, nosso amigo Devair. Precisou de ervas no atacado e no varejo, só chamar esse rapaz aí através do telefone aí. 67991 199163. Pretinho Imports. E na empresa também Segue Energy, soluções energéticas. Tá aí, ó. Segue Energy, soluções energéticas. Consultoria completa para residência, comércio, indústria ou fazenda, tá? Se você tem interesse aí de colocar placa solar aí no seu estabelecimento, né? Diminuir um pouco o gasto com conta de energia, é só entrar em contato aí com a Segue Energy, né? A energia que move o mundo. O telefone é o 67 996 13
6554, tá, pessoal? E também tá lá no Instagram, @segenergy.ce3lagoas01, tá? Facinho demais. Beleza? E aí, Enio, assustou com essas questões? Rapaz, vou falar pra você, a vida é complicada, hein, meu? Complexa. Caraca, eu fico imaginando assim, se em outros países é assim, se é assim. Eu gosto sempre de fazer comparativos, né? Porque o cara lá entra e fala, não, amanhã eu te arranco da casa aqui com o xerife, né? Aqui já é outro processo. Lá, quer dizer, é muito louco de país para país. Né? Ainda mais, muda muito, tem muitas questões, né? Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil um percentual, salvo engano, 69% de brasileiros no Serasa, né, cara? Então você imagina isso, você tem Antes no Serasa do que na cadeia. Mas eu digo assim, né? Você tem um sinal aí, você tem um sinal de dificuldade de pagamento, de cumprir. Dá pra fazer um slogan. Combinado, Antes né? no Serasa do que na cadeia. O cara pensa bem, né? Nesse Serasa você ainda consegue trabalhar. Hein? Vamos uma coisa interessante agora sobre... Deixa eu fazer mais uma. Pois não. Dessa parte de família. Tá bom. Que é uma coisa que eu acho interessante do... Mas não tá assustado com essa história. Não, mas assim, essa coisa de, por exemplo, do divórcio, que também isso dá muito pano pra manga. Uhum. Esses dias, a gente somos mais leigos. Então, assim, essa coisa da rádio peão, do cara, não, porque o cara largou, pegou, não sei o quê. Casou. O cara tem muita grana e a outra pessoa também tem muita grana. A partir do momento que eles casam, é meio a meio... Não é meio a meio, tem uma regra, ou vai pro jurídico também, e cada caso é um caso e tal. Então depende do regime que você é casado. A regra é que seja comunhão parcial. Então, se você chegar no cartório hoje para casar e não falar qual que é o regime, eles vão fazer lá a certidão de casamento no regime parcial de bens, comunhão parcial. Que o que é isso? Por exemplo, eu me casei com o Ronilson. Aí eu tenho um carro e o Ronilson tem uma casa. Então, esses bens, eles não se comunicam com o nosso casamento. Caso a gente venha se divorciar, cada um sai do casamento com ele com a casa, eu com o carro. Se a gente não tiver adquirido nada na constância do casamento. Isso, que eu queria saber. Agora, se conquistou... tiver adquirido juntos, ainda que o esforço seja, por exemplo, só dele. Eu não trabalhava, só ele trabalhava e ele foi lá e comprou mais uma casa. Aí entra no Essa casa tem que ser dividida entre os dois. Isso é o parcial. É a comunhão parcial, que é a regra. Assim, a regra é o mais comum. Mas existe também a comunhão universal de bens, que aí sim, você junta tudo que você tem com a outra pessoa, né, o que você já tinha antes do casamento, e tem a separação total de bens. Geralmente, para fazer a separação total, você precisa fazer um pacto antinupcial antes, né? Para você estabelecer ali as regras, informar o que você tinha, o que você já tinha de bens, né? Já vai um processinho também. Esse parece o mais correto para aquele senhorzinho de 60 anos que vai casar com a moça de 18. É o recomendado, eu acho. O senhorzinho... vai casar com a moça de 18, melhor isso daí. Recentemente teve um prefeito no Brasil que casou com uma menina, se eu não me engano, menor até. 17 anos, tem uma bala. Não sei se fez isso. Eu acho que ele é vivo, né? Ele não deve ter vacilado. Mas, se eu não me engano, é de Araucária. Paraná, né? Paraná. Então, perto de Dourado de Curitiba. Mas, enfim, o que eu tenho curiosidade... não, acho que deveria... Eu acho que é um pouco constrangedor isso, cara. Porque você imagina, eu vou lá, vou casar. Aí ou a pessoa tem muita grana, ou eu tenho muita grana. Se eu já chego pra falar, é o separação total, a pessoa fala, pô, mas esse cara então... vai botar fé, né? Não tá acreditando. Eu acho que é um processo, na minha a ideia de um projeto parlamentar pra gente mandar pros deputados lá fazer, falar assim, vai casar, já bota esse troço aí. Porque aí o cara não tem problema, nem a pessoa, a menina tem muita grana, ou o cara tem muita grana, não vai ter aquele constrangimento, falar, vamos fazer separação total? Não, já bota no papel. Se você quiser entrar no pacote, beleza, mas a separação total nesse sentido eu acho que é interessante, porque, tipo, fica opcional. Porque se a pessoa não declara no cartório, ela entra como... Parcial. Isso. Mas então, aí vamos supor que eu tenho um giro grande de grana, sei lá, ganho um funcionário público que ganha umas balas altas, 200 pau. Pô, 200 pau por mês, mano. Em um ano eu vou ter juntado 1.200.000. Quer dizer, se eu casar com ela, 600 pau é dela, praticamente, daquilo que... Não enfim, mas do que eu ganhar. Quer dizer, o meu rendimento é alto. 2.400.000 por ano. Então. Dobro. Entendeu? Então, assim, eu vou ter uma bala, uma grana alta, ganhando 100 mil. Eu seja um empresário, quem quer que seja. Você vai automaticamente... São dois problemas, então. Ou tem a parcial, já também não é muito legal. E
E a segunda é a parcial? A universal. A universal. E a separação total. A universal engloba tudo. Mas aí você tem que falar que quer ela, né? Aí você, na verdade, vai ser tudo que você já tem. Então vai juntar o que você tem. Hoje e depois. Isso, hoje e depois. E aí a parcial, ela entra só daqui pra frente. Isso. Que é um que eu falo que às vezes você vai casar, mas você tem uma renda. Você vai começar a juntar renda entre vocês a partir daí. Mas aí a sua renda é altíssima. Você ganha muita grana. Ah, beleza, eu tenho, sei lá, 3 fazendas, uma indústria, sei lá, não entrou. Mas daqui pra frente entra. A minha renda lucros... é 200, 300 mil mês. A pessoa automaticamente vai... Ele vai... O patrimônio desse cara em 3, 4 anos vai dar uma bala também. E a pessoa, na hora do divórcio... Fica a dica aí, rapaziada. Mas porque eu acho que deveria ter uma lei nesse sentido, porque eu acho que acaba ficando chato. Tipo, pô, cara, vamos casar... cada vez que você coloca uma lei, cria um advogado. E advogado não, mas eu acho que é pra ajudar. Pensa comigo. Toda lei é pra ajudar. Ou não é constrangedor na opinião de vocês? Por exemplo, a pessoa vai casar, a menina tem muita grana, o pai dela falou o seguinte, separe isso aí 100%, porque você ganha muita grana por mês aí, as ações da empresa tá no teu nome também. Ela tem uma renda de, sei lá, 100 pau por mês. E esse cara aí é um profissional normal, ganha como todo mundo. Aí fica aquele constrangimento, pô, ela vai falar isso pro cara, mano. Ou o cara vai falar isso pra... Não rola? Ou eu tô eu acho que talvez não. Acho que pessoas mais com alto poder aquisitivo, elas estão mais acostumadas a tratar tudo como um contrato. Mas porque vai melar o casamento. Nós pessoas assim comuns, a gente não tem essa visão. Mas até para as pessoas assim que têm uma renda normal... É bom casar, de certa forma, porque se você vai financiar alguma coisa, você junta a sua renda com a do seu marido, se for comunhão parcial. Entendeu? E também um fato importante é você entender que além de juntar renda, quando você casa, né, além de você estar ali juntando o patrimônio, você também junta dívida, né? Então, na hora de divorciar, além as de dívidas também. dividir Mas eu bens, falo assim, né? Porque você falou que é opcional, né? No primeiro momento já entra de cara, eu acho que só tinha que inverter. Ao invés de ser a parcial... É a separação total. Aí, se você tiver interesse, fala, não, manifesto aqui que eu quero a total ou a parcial. Mas, num primeiro momento, é igual eu falei, se é alguém que... Ou então, o cara já tem uma herança, ele não tem muita grana hoje, mas ele tem uma herança a receber lá na frente. Se ele casou, a herança já entra também. Não, então, a herança é interessante, porque a herança, ela não comunica com os bens do casamento. Entendeu? Então, se você é casado e você vai receber uma herança, o seu cônjuge vai ser avisado dessa herança, né? Então, porém, ele vai ter que participar ali da assinatura, do formal de partilha, da escritura, porque ele tem que saber que você recebeu essa herança. Mas essa herança, em caso de divórcio, ela não é partilhada. É só em critério de segurança, porque, tipo, amanhã esse cara morre, ele tinha uma herança pra receber, a esposa do cara morre e ele não sabia que ela tinha uma bala pra receber. Mas se eu transformei essa herança em bens, aí sim é partido. Aí vai depender muito. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você ganhou uma casa, né, de herança, e aí essa casa vale 100 mil. Você vende essa casa e compra outra de 200 mil, certo? E aí você vai partilhar num divórcio. Teoricamente, teria que partilhar os 100 mil a mais, que foi investido pelos dois, né? Ainda que não tenha saído do bolso dos dois, mas foi investido na constância ali do casamento. Agora, os outros 100 mil, que seria da casa, não entraria na partilha. Rapaz, se o pai do Cris soubesse disso, ele não metia a cara, não. A economia é maior sem casar e falar disso. Não, porque é muito... Cara, são muitas possibilidades. São muitas possibilidades. Caraca, porque... mas, ó, fica a dica. Eu acho que o negócio é a separação total. Bota como prioridade. Se o cara quiser depois... É por isso que as filhas de militares não casam? Tem isso, né? Porque tem pensão, né? Ué. Não, mas é diferente. Se ela casar, ela perde a pensão. Então, mas o raciocínio é o mesmo, né? Você não quer perder o dinheiro, você não quer perder dinheiro, né? No casamento. Mas se ela larga do cara depois de um ano, ela perde o marido e o dinheiro. Perde o marido e o dinheiro. Prejuízo é então, mas parece que mudou, eu não tenho certeza. Não, eu acho que... Não entra mais, não tem mais entrada desse tipo. Mas tem um vigente. Irmão, eu vi tal do direito adquirido. Se eu não me engano, foi na Band, não sei se foi o Zé Simão, alguém contando, que tem uma filha de um cara do Correios que ela tem 100 anos de idade e na época que o pai dela morreu, a pensão ficou pra ela. E ela, quando o pai dela morreu, ela tinha 7 anos, eu acho, 7, assim. Então o Estado paga essa pensão pra ela a vida toda e ela nunca casou. Quem é o Estado? A gente somos o Estado. Tesouro. Nós somos o tesouro, não o tesouro da mãe do Kiko. Cara, fala pra gente também sobre crime de trânsito. Batino acontece, né? Com
com muita Costumeiramente, de bater, ou não viu uma moto, um carro parado aqui, fui virar ali, bati, ninguém viu, olhei pro lado, fui embora. Como é que fica isso? Então, o correto sempre é, quando você se envolve num acidente de trânsito, é comunicar à polícia. Ainda que não tenha uma pessoa ferida, enfim, tem que comunicar à polícia, porque ela vai conseguir ali certificar como que aconteceu esse acidente. E até muitas pessoas ali tentam ajudar quem se envolveu no acidente, levantam, né, o veículo, a moto, afasta o carro. O ideal é que você não mexa no local do trânsito, né? Você não, onde ocorreu o acidente, você não tire, não atrapalhe, porque a polícia vai conseguir ali fazer uma análise de quem estava errado, de quem estava certo. Vai ver se tem alguma freada, alguma coisa que vai... Isso, de às repente vezes juntar com prova. o carro para numa velocidade X, e aí você consegue saber a velocidade que a pessoa estava. Então, o ideal é sempre chamar a polícia e fazer o boletim de ocorrência. Ainda que você não queira processar a pessoa, pedir alguma indenização, mas é bom ter esse boletim de ocorrência. Não, beleza, isso é um padrão, mas tô dizendo assim, a pessoa fez isso, o carro tá parado aqui na frente, o cara bateu de noite. E foi embora. Já fui vítima disso. Já foi. Aí eu consegui capturar a imagem do cara, tal, sei quem que é o cara, aí eu entro com o BO, o processo rola, né? Isso. Com a placa você já consegue identificar quem que é, né? Hoje em dia tem até sites onde você paga ali um valor, eles conseguem identificar o proprietário pela placa. Ah, é? Você entra no site... Aí você paga um valor e aí eles te dão todos os dados de quem é o proprietário do imóvel, Mas isso... do veículo. É mesmo? Eu achava que tinha algum ilegal ali, porque o Google tampa, né, as placas no Google Earth lá, né? Sim, mas você tem a possibilidade de conseguir essas informações. E até na própria polícia, né? Quando você for fazer o boletim de ocorrência, você consegue, eles conseguem identificar quem é o proprietário. Pode não ser o condutor, né? Pode ser que outra pessoa estava dirigindo, mas o proprietário do veículo, sim. E aí o proprietário identifica quem é o condutor. E aí, claro, ele vai responder, né? Pelos danos materiais, eventuais danos físicos, né? Que você tenha sofrido. E nesse caso, tendo uma vítima, né? Omissão de socorro, como é que... Aí piora. Então, omissão de socorro é um crime, né? Então, além de indenizar a pessoa, que nós falamos, né, na esfera civil, você também vai responder por um crime. 2 processos. 2 processos diferentes, certo. Um criminal e o outro civil. Né? Então, por isso que é importante não omitir socorro. Né? Sempre buscar ali, pelo menos, comunicar a SAMU, enfim. E como é que tá funcionando, né? Porque teve mudanças acerca do seguro DPVAT, como é que tá funcionando isso? Então, a principal mudança é que antes esse processo ele tramitava na Justiça Comum. E agora ele é competência da Justiça Federal. Né? Quando você processa o DPVAT, né, o DPVAT ele faz parte da Caixa Econômica. E ele é um seguro público que qualquer pessoa pode pedir. Então, não necessariamente só quem tem um veículo automotor. Pedestre. Então, o pedestre, o ciclista que se envolveu em um acidente. Mas ele tem que ter se envolvido com um veículo automotor. Com um veículo. É um acidente de trânsito, né? E aí ele pode... Hoje em dia dá para você fazer pelo celular. Tem um aplicativo do DPVAT. Você vai precisar da documentação, né? Que é o boletim de ocorrência. As informações médicas, né? Para poder precisar qual foi o dano que você sofreu, a porcentagem do dano que você sofreu. E aí, com essa documentação, você faz o pedido pelo aplicativo, que nós falamos de pedido administrativo. E aí, caso o valor que seja pago não esteja dentro do que você acredita que é justo, você pode buscar a justiça e fazer um pedido judicial. O problema é que a gente observa nessas investidas, né, em relação à justiça, em relação ao trânsito, é a morosidade. Sim. Esse processo de DPVAT está longo, você sabe dizer? Sim, muito longo. Agora, que às vezes o cara teve melhor ainda. Já está trabalhando de novo e aí que vem o ressarcimento do DPVAT. Sim. É que assim, a morosidade da justiça, ela tem vários fatores, né? Como poucos funcionários, porque a gente pensa que tem muitos funcionários, mas ainda faltam funcionários. E também muitas pessoas ingressam com ações que não teria por que ingressar. São coisas que poderiam ser resolvidas de forma amigável, de forma extrajudicial. E tudo isso abarrota o judiciário. Então, não consegue dar conta. Infelizmente, o processo de DPVAT hoje, aqui em Três Lagoas, está demorando muito para a fase inicial, que é a perícia médica, por exemplo. Né? Então, é tudo por conta da morosidade. Médica, você falou INSS? E lá não. Quando você entra com uma ação do DPVAT, o juiz ele vai determinar que um perito médico analise, né, você ou seus exames, para conseguir identificar qual foi o grau da sua lesão. Se foi 20%, 50%, se foi o teto do DPVAT, que hoje em dia é só em caso de invalidez permanente ou morte, né? Mas se não for... O teto de valor... É 13.500. 13.500? Isso. A pessoa morreu no trânsito, esse é o teto? Caraca, não vale nada. Apesar que é mais pro gasto do... seria mais por conta dos gastos ali que a pessoa teve com o funeral, médico, etc, né? Porque assim,
você entrou com uma ação de seguro DPVAT. Você pode também ingressar contra quem causou o acidente de você, né? Então, o DPVAT não é... Fora o seguro do cara, de repente, também. o seguro também da pessoa. Então, o DPVAT seria ali só para cobrir uma emergência, né? É claro que por conta da morosidade, acaba não acontecendo de cobrir essa emergência, né? Tá, a gente tá falando sobre DPVAT. Nova legislação sobre scooters e bicicleta elétrica, né? Como é que está funcionando isso? O que mudou? Como é que vai ser? Então, agora está limitado, né, para uma quantidade de velocidade. A partir de uma determinada velocidade, a pessoa vai precisar utilizar ali capacete, né, uma medida de segurança. Isso é nacional? Então, nacional. Vai ter que usar capacete. Trânsito é sempre nacional, Sim. né? Ah, é? Não tem legislação municipal de trânsito. Isso. Mas aí, no caso, vai depender da velocidade. Do veículo em Isso. si. E aí, independente de ser a combustão, motor, elétrico, é a velocidade que vai contar. Isso, que vai determinar. Até aqueles patinetes, então, vai entrar no negócio. Então. Pelo que eu vi, sim. Até porque tem uns que tem uma velocidade quase Não, eu carro, acho que quem né? corre mais aqui são as bicicletas do que as motos. Aquelas bicicletas elétricas a gente tem voam. aqui nas Lagoas muita bicicleta, né? Que, inclusive, ajuda muito, cara. A bicicleta, tem gente que tem uma dificuldade muito grande. É mais ecológico, porque é elétrico. Sim. Ela entrou e pegou bem aqui a cidade. A gente mora numa cidade plana, né? Então, tem várias funcionalidades dela. Uma pessoa, às vezes, é mãe e tem uma dificuldade de tirar a habilitação. Tem até o caro, custo, né? né? Não, é porque pra se locomover é muito bom. Eu não sei quem que eu vi falando que o custo de você tirar a habilitação era proporcional ao custo de comprar uma bicicleta, que você não precisa da habilitação. Então, pela lógica, você compra a bicicleta. Acaba sendo isso mesmo. E ajuda bastante, né? Só que a pessoa tem que ter um norte do trânsito, né? Porque senão ela mesma, porque a parte mais fragilizada do trânsito acaba sendo essa de bicicleta, embora elétrica, mas é uma bicicleta. E aí, quando eles falam de legislação sobre velocidade, tem um resguardo pro cara, né? Porque, pelo que eu li, ela é 32 quilômetros, né? De 32 a 50, você já vai ser identificado. 32 km para cima já tem que ter... É uma habilitação específica? Capacete e placa, né? Não precisa ter nenhum conhecimento de sinalização. Tem casos que vão exigir essa habilitação especial. Essa não é uma habilitação, né? É tipo de uma licença. Mas deve ter um curso, alguma coisa do tipo, para a pessoa, de repente. Engraçado que eu acho que o maior problema do Brasil é o seguinte. Nós sentamos aqui, nós decidimos, né? E aí tá valendo a partir de amanhã. Porque o que vai acontecer com essa nova legislação é isso. Já tá valendo agora em julho. Já tá sendo válido. Já tá válido, cara. Em julho agora tá sendo válido. Cara, que bizarro. Então, a partir do 1º de julho tá sendo validado. E provavelmente o cara que tem um veículo desse nem faz ideia que de repente de repente a informação não chega. Às vezes vai ter uma blitz, ele vai ser parado e vai verificar lá a especificação da motocicleta dele, né? Da bicicleta elétrica determinada, que alcança determinada velocidade. Ou então essas motonetas. Mas aí, 30 eu acho que nenhum escapa. Nada que é elétrica. Até aquele negocinho de 2 rodinhas do lado, perigoso ter que ter carta para aquilo. Não, tem umas que é mais baratas. De 30? Tem umas que é mais baratas, é menos velocidade. Tem. Mas 30 você dá conta na bicicleta sozinho. Mas aí se de repente você tem uma dificuldade física, você tem uma dificuldade de... Porque é interessante. Você vai sair meio-dia pedalando é uma coisa, você sair meio-dia no sol de Três Lagoas rodando a bicicleta é outra. Eu acho que tinha que fazer essa parte de sinalização, é uma coisa meio que de civilização, de fazer com que a pessoa seja integrada à sociedade. Então, assim, você não tem noção de placa, qual que é a lógica? Atravessa na faixa, aqui a placa diz isso e aquilo. Você tá andando numa bicicleta, você precisa saber do que é uma contramão, o que não é. É porque você fica naquele... meio termo, né? Você é uma bicicleta, você é uma moto. Você não sabe. Porque tá no processo. Eu digo até pra bicicleta. Porque se você tá pedalando ali, você entra na contramão. E qual que é a diferença de uma bicicleta que você pedala normal e uma elétrica? A estrutura, deveria o tamanho... ser a mesma coisa. Então assim, a educação na escola deveria... É aquela coisa, as coisas primordiais, assim, da vida, você precisa entender de trânsito, né? Uma hora você tá de bicicleta, uma hora você tá de patinete, uma hora você tá de qualquer coisa. Isso daí é muito válido para orientação dos próprios pais, né, cara? Porque, volto a dizer, quem é penalizado com um acidente, quem anda de moto, quem é penalizado, você pode estar certo ou errado, meu parceiro. Se você bater de moto, você tá com dano. Independente, você é o para-choque, né? E uma bicicleta elétrica? Putz, menos ainda. Né? Não tem um capacete, não tem nada. É complexo, não é... Eu vejo, na verdade, essas mudanças, assim, as pessoas não têm educação. Esse é um fato. Você está com a bicicleta, você está transitando ali junto com outros veículos, você tem que seguir as regras de trânsito, por mais que não tenha, assim, a obrigação. Mas você deveria seguir.
E o capacete, por pra exemplo, é uma salvaguardar, medida de segurança, né? As bicicletas hoje andam muito rápido, realmente. Se você sofre um acidente, você que vai ser o maior penalizado. Já teve morte aqui também. Né? Várias. Mas eu acho que nesse sentido é que pesa, porque como é que o cara que tem uma bicicleta há tantos anos, uma senhora que nunca tirou a habilitação no senhor, e aí ele vai lá andando naquela rua e vai na contramão. Ele não, a placa é contramão. Fala, beleza, mas onde é que está escrito isso? Quando me ensinaram isso? Entende? Então, por que ele não pode buzinar na frente de um hospital? Por que ele não tem... Sim. Você tem que ter uma noção. Por quê? Tem uma regra. E essa regra não é ensinada, né? Então, acho que o Estado peca muito nesse sentido, né? De trazer mas clareza. assim, acho que nunca é tarde. Pode ter ações, por exemplo, agora que vai ter essas mudanças, né? A prefeitura, por exemplo, poderia fazer ações para ensinar as pessoas, né? Um pouquinho mais sobre regra de trânsito. Vocês podem trazer aqui alguma pessoa também. Ou ela pra poderia falar, colocar na grade da educação, né, municipal algo nesse sentido. Né? Cursos, para que a criança já tenha essa noção. Né? Eu acho que assim, de uma forma geral, se a gente for analisar, essa grade ficaria grande pra caramba. Porque tem tantas e tantas coisas que a gente pensa que poderia estar sendo utilizado e que são válidos, né? Lidar com dinheiro, educação financeira, de uma forma mais abrangente no dia a dia. Essas questões de trânsito, que é vital, que você vai o tempo todo, você está indo e vindo. Mas eu acho que do período que você entra até você sair da base curricular que o Estado dá, né? Que é ali o pré-vestibular ali. Até ali, você teria que, por obrigação, inserir essas ideias. O modelo de educação, porque ele é realmente arcaico. O cara entra dentro da sociedade, tipo assim, tendo que aprender por viver. Conta ali. Você vai tateando para achar o caminho. Na realidade, o Estado... Isso deveria ser prioridade para o Estado. Com certeza. Em grande parte, se você for olhar, o que é mais prioridade? Você realmente entender de lei ou entender de física? Entende? Tipo, eu penso que prioridade é você ter uma noção de onde é o estado em que você está, como que pode, o que não pode, e dali para frente você Eu acho que o ensino médio ele está mais pautado nisso, né? Quando você começa o ensino médio com o técnico, ele já vai ter esse norte direcionador, né? Sim. Então você vai realmente criar uma especificação para aquilo que você quer fazer de curso superior, enfim, o que você quer tocar para a vida já no ensino médio. Isso aí já é a predileção do cara. Já é uma coisa, um norte interessante. Você queria perguntar mais alguma coisa? Não lembro. Alguma dúvida aí? Com relação a... não, a gente já perguntou, né, que a respeito da depressão, da lombada lá, né, no caso da prefeitura, que é trânsito também, né? Acho que a gente não vai foi antes, né? A gente tava conversando. Verdade, que é com relação a isso. Tipo, se você tá transitando numa via pública e, sei lá, uma vez eu vi um cara que acho que entrou num buraco, quebrou o carro. Agora também tem um cara que caiu num outro buraco. Acontece muito. Sim. Então, assim, ou aquelas lombadas lombada não, aquelas depressões que eles usam pra... Quebra-molas ao contrário. Quebra-molas ao contrário. Porque ele geralmente precisa para ter o escoamento da água, né? Sim. Mas você vê muitas ruas, assim, que tem aqueles riscos de cárter que bate. Que, geralmente, se você bate um cárter, tem até o peito de aço, justamente porque pode danificar ou até fundir o motor, né? Sim. E aí, no caso disso, o cara se sentiu lesado, teve algum problema, ele aciona, ele tem alguma forma de ser ressarcido, alguma coisa nesse sentido? Sim, é muito importante que quem cuida dessa via sinalize. Tanto lombofaixa, lombada, depressão, não importa o que seja. Tem que ser sinalizado porque as pessoas não conhecem, às vezes, o local e podem, sim, né? Tanto se envolver num acidente, prejudicar outras pessoas, quanto, né, ter alguma lesão ali no seu veículo. Então, caso ocorra, você pode, sim, ingressar com uma ação. Até se você sofrer um acidente em decorrência de um buraco ou de uma ausência de sinalização. Vai demorar, mas o precatório sai. O precatório sai. No outro ano, mas sai. Então, olhando um pouquinho para o direito trabalhista, você consegue falar para a gente como é que funciona, por exemplo, de uma forma simples, como é que funciona demissão por justa causa, sem justa causa, o ressarcimento a partir daí? Dá um plano de fundo para a gente sobre isso. Certo. A demissão por justa causa, ela tem uma previsão jurídica, né? Acontece quando o empregado ele comete uma grave falta, né? Então, assim, o que eu posso exemplificar? Embriaguez habitual, abandono de emprego. O cara chegou... Habitual, não é pontual. A pontual, eu acredito que cabe ali apenas uma advertência, né? Você advertir. Tudo bem, é um cirurgião, chegou meio bêbado. Vai depender muito da função. O neuro chegou chapado. Mas geralmente as empresas também tentam se precaver desse tipo de situação. Então, por exemplo, empresa de transporte, todos os motoristas costumam fazer bafômetro antes, né?
para identificar se tá ali sob efeito de álcool ou não. Porque se o cara é um professor, chega meio chapado, ele, no máximo vai dar umas filosofadas, né? Não vai falar muita coisa perigosa. Agora um cara bêbado pilotando um avião, dirigindo um carro. Um caminhão de eucalipto, né? Aí, mais perigoso. Assim, Presidente da República. Também, perigosíssimo. E olha que ele tá dirigindo um país, né? Um avião, né? Vai ter um bafômetro, né? É verdade, uma boa ideia pro Congresso aí também aprovar. Então, assim, nesses casos, o empregador pode demitir esse empregado por justa causa e na carteira de trabalho dele vai constar ali demissão por justa causa, mas não pode colocar o motivo. Então, porque isso poderia expor, né, e impedir que essa pessoa consiga um novo emprego. Mas só demissão por justa causa já não implica nisso? Não. Teria que justificar? Não, justificar não pode na carteira de trabalho. Não, mas eu digo assim, eu vou lá, eu tô apresentando minha carteira lá. Pô, você trabalhou na Eldorado e saiu lá com... O que você aprontou lá, cara, que deu justa causa pra você? Você não precisa falar. Não precisa, mas ele vai olhar aquilo lá, pode ser um empecilho pra ele. O cara vai mentir, vai falar, sei lá. Não, mas eu digo assim, eu contratante, eu vou olhar pro cara... Mas na carteira fica justa causa? Fica. Então já ferrou, tipo, já queimou o cara. Né? Porque... Mostrou que ele foi ineficiente. Por isso tá, assim, em qual caso? Você tava falando da embriaguez? Pode ser embriaguez, pode ser abandono de trabalho ou do equipamento. Furto. Não, pode ser um caso de furto, mas pode ser também você abandonou o seu local de trabalho e não avisou pra ninguém. Você opera lá um sistema numa usina, por exemplo. Deu um prejuízo e aí cara, você deu um prejuízo, você causou um apagão numa cidade, enfim, alguma coisa assim. Aí pode, né, ser demitido por justa causa. Briga, assim, que acontece muito aqui na nossa cidade. Bateu no chefe. Não no chefe, não. Qualquer um é ruim, né? Porque, tipo, não pode falar o que o cara fez, mas só de estar justa causa, o cara fala, esse cara deu problema em algum lugar. Mas você pode pedir a reversão da justa causa através de ação judicial. Você pode pedir, você tem essa opção. E hoje em dia, como a carteira de trabalho não é mais física, né? Ela é digital, então com a determinação judicial apaga. Já ouvi falar, por exemplo, da complexidade disso, por exemplo. O cara tá me furtando. Eu tenho uma loja, o cara tá me furtando na loja. Se eu colocar uma justa causa nela, ela, como se sentindo vítima, embora ela saiba que ela furtou alguma coisa lá na loja, como responsável, por exemplo, ela é funcionária do caixa, por exemplo. E ela tava me furtando lá e eu descobri que ela tava me furtando. Eu fiz filmagem disso. Aí, ela entrar, por exemplo, ela pode procurar um advogado para dizer, vou entrar então um processo com ele, tá falando que eu furtei. E como é que funciona isso? Eu tenho todas as minhas provas ali, eu tenho vídeo, eu tenho gravação de vídeo, como é que funciona isso? Então, é importante que a pessoa se resguarde quando for demitir por justa causa. Né? A advertência, a pessoa fala, precisa fazer as advertências. Nem sempre, vai depender muito do caso. Se for um caso de furto, você não vai ficar divertindo a pessoa sabendo que você está te furtando. Não vai mais roubar. Né? Mas, assim, é importante você se cercar ali de provas, de que você fez um boletim de ocorrência, de que você tem a filmagem, ter testemunhas, né, que essa pessoa estava te furtando. Porque eu tô imaginando assim, né, nesse caso, vai ficar lá na carteira de trabalho. Aí vai falar, puta, esse cara me lascou, né? E aí? Aí o cara vai se sentir lesado, o funcionário fala, o cara me queimou pro resto da vida, então eu vou lá e vou colocar um processo nele. Sabendo que tá errado. Então é bom ter esse resguardo, né? Sempre é bom, né, guardar toda a documentação. E ainda que você seja demitido por justa causa, você vai receber ali o seu saldo salário, você só não vai conseguir sacar o FGTS e também dar entrada no seguro-desemprego. Né? Porque o seguro-desemprego é uma medida que o Estado pensou para quando você for demitido sem justa causa, por exemplo, né? Você consiga ali se manter até conseguir um novo emprego. Né? Ele tem uma função social, que é essa. Né? O seguro-desemprego. E a rescisão indireta, como é que funciona isso? Então, a rescisão indireta é quando você demite o seu empregador. Por exemplo, quando o seu empregador comete uma falta grave. Né? E aí é muito importante a pessoa... Eu demito meu chefe? Essa é boa, ele. Boa. Que seria o caso de você pedir as contas com todos os seus direitos, mas no caso de uma falta grave do seu empregador. Então, assim, é muito importante a pessoa também não banalizar, né? Não é porque o seu chefe... Mas dá um exemplo disso. Isso aí eu achei interessante, eu não sabia. Tá, eu vou dar um exemplo. Tô querendo demitir o Enio. Meu chefe. Vamos supor aí um caso que é muito frequente aqui no país, né? De situação análoga à escravidão. A pessoa tá trabalhando numa área rural, não tem alimentação fornecida pelo empregador, não tem recursos para ir para a cidade, enfim, não tem o básico. Ela pode pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho.
quando o empregador atrasa para pagar o salário durante muitos meses, algum né? tipo de perseguição também? Algum tipo de pressão perseguição, por assédio moral, pro cara fazer sexual. mais hora extra e o cara não quer fazer, Sim. porque, sei lá, ele prefere viver um pouco mais com a família do que Sim. propriamente estar passando, vivendo Mas também é o empresa. caso de você ter provas para se resguardar, né? Então, assim, Não é só falar. reiterados atrasos no salário, condições precárias de trabalho, tudo isso seja na rescisão indireta do contrato de trabalho. E aí, quando você consegue a rescisão indireta, você recebe todos os seus direitos, como se tivesse sido demitido sem justa causa. Então, você saca seu FGTS, tem direito a seguro-desemprego, enfim. Mas é um processo. É um processo. Não vai dar trabalho, não é uma coisa simples também. Mas a justiça do trabalho, diferente das outras, né, ela costuma ser muito mais rápida. O processo é muito mais célere, né? E até porque hoje em dia tem muito incentivo de acordos. Então, muitas vezes, em um acordo, você já consegue ali reverter a causa da demissão, ou a rescisão indireta, o empregador aceita, paga os direitos. Né? Há um tempo atrás eu via, agora só não me recordo se esse percentual é realmente correto, que é tão assustador que a gente fica até pensando, né? A gente sempre tá achando, viu, gente? É, De certeza nesse caso, a gente só nesse tem caso, que tem mais dúvida. Eu realmente não recordo, mas eu me lembro de número de 95% de todas as rescisões, todos os processos, né, trabalhistas do mundo está aqui no Brasil. Porque a justiça do trabalho é uma característica, assim, brasileira, né? Por exemplo, nos Estados Unidos não tem. Né? Nos Estados Unidos não tem CLT. Então, é contrato de trabalho, então é resolvido pelo juiz, que seria aqui o juiz civil, que vai analisar ali aquele contrato de trabalho e ver quem está errado na história e quem Mas não ela está, não é uma coisa especificamente brasileira. Tipo, sei lá, no alemão pode ser que tenha a justiça do Sim, trabalho. tem em outros países. Não mas é uma coisa a só, nossa, no formato que nós temos hoje, é brasileira, né? Eu vi uma matéria há muito tempo em que parece que a proporção de processos julgados, enfim, era proporcional ao custo que ela gera para a sociedade. O custo da justiça. Eu não lembro. Eu lembro que eu vi isso, se eu não me engano, foi o Boechat que falou, o saudoso Boechat. Que o custo de se manter a justiça do trabalho era proporcional ao tanto do que ela movimentava em processos. Quer dizer, então vamos fazer o seguinte: melhor pagar os caras. Pega o dinheiro, passa para quem entrar com a ação e extingue a justiça do trabalho. Mas é mais complexo. Mas a reforma trabalhista, você achou que foi mais positivo ou mais negativo? No sentido jurídico, não mercadológico, digamos assim? Eu acho que sim, foi um saldo positivo. Porque não impediu as pessoas de ingressarem com ações judiciais. Mas é claro, se a pessoa ingressa já visando apenas prejudicar a outra parte, sem ter tido nenhum direito trabalhista lesado, ela vai ter que arcar com isso, né? Hoje em dia, a pessoa tem que arcar com custas do processo. Então, assim, limitou um pouco mais. Porque antes ficava... Todo mundo queria entrar com o processo. Né? Outro dado depois da reforma foi isso também, que, se eu não me engano, os processos despencaram, né? Sim. Porque aí o cara já sabe que, tipo, bom... Porque, cara, imagina só, você entra com um processo, você só tem a possibilidade de ganho. Não tem outra possibilidade. Se você perder, você não perdeu. Se você perdeu o processo, você não perdeu nada. Então, você só tem possibilidade de ganhar. Vou arriscar aqui, sair. Bom, vou meter no pau. Até acho que deve desacarretar um pouco a parte da justiça do trabalho, né? Porque acabou dando mais celeridade, né? Porque diminuiu a quantidade de processos. E também a questão de você poder negociar com o seu empregador. Que muita gente fala que não é benéfico, que o empregador, né? Que o empregado não teria condições compatíveis ali de conseguir fazer acordos com o seu empregador. Mas hoje em dia muitas pessoas têm acesso a advogados, aí o advogado pode ajudar, pode intervir. Tem a defensoria também, no caso. Não necessariamente quando você procura um advogado, você vai querer ingressar com o processo. Às vezes pode ser só uma orientação, né? Mas uma coisa que é interessante, porque assim, é um detalhe que, pelo que eu vi, muita gente falou bem dessa questão da reforma, e que às vezes o cara não se atenta, por exemplo, no caso do americano, ele tem direito a férias, mas mas ela não é remunerada. Então, assim, você tem uma série de coisas que lá o cara, tipo, te paga por hora, tem toda não tem a CLT, né? Então, assim, a gente só tirou um detalhe, né? Não foi uma coisa que acabou com tudo, com o modelo brasileiro foi totalmente não, muito pelo extinguido. Teve muita pressão popular, né? Até por conta, por exemplo, dos sindicatos, que hoje em dia, né? Drenou também o caixa. A contribuição não é mais obrigatória, etc, né? Pode mudar, isso pode mudar agora. Pode mudar. Que eu acho assim o mais justo, sabe? Por exemplo, lá na Suzano tem um sindicato lá da Suzano, papel.
Cara, tem cara que trabalha junto com a gente, né? Trabalha lá junto. Cara, se eu achar que o sindicato corresponde àquilo que eu acho interessante, eu vinculo ao sindicato. Se eu achar que não, beleza, eu também não escolho. Agora, uma contribuição tem que pagar, além disso, tem que pagar um anual pro cara, obrigatoriamente, pô. E só tirou isso, só mudou isso. Mas essa questão, por exemplo, do sindicato, quando você está afiliado a ele, o sindicato luta pela categoria. Sim. E eu não estando afiliado, não vou estar beneficiado. Então, aí depende de cada sindicato, o trabalho de um jeito, nesse sentido. Na verdade, depende muito dos entendimentos, porque algumas pessoas alegam que, por exemplo, se você não é afiliado ao sindicato, você não teria direito aos direitos da convenção coletiva. Mas outras pessoas entendem que é independente. É tipo assim, eu pago o advogado mas a empresa, e aí você se beneficia no final do veredito. Mas a empresa, eu estou dizendo assim, eu sempre acho que... Porque se um sindicato se fortalece com lastro daquilo, com lastro na sociedade dos trabalhadores ali, está dizendo, você está tirando do meu bolso, eu estou dizendo para você que compensa pagar. Caso contrário, ele vai sumir. Mas eu sou não vai ter mais eu sou muito esperto e inteligente. Eu sei, falo, mano, deixa os caras lá, não vamos pagar o advogado lá e eu tô aqui sentado. A grana do sindicato eu boto no bolso. Essa é a dualidade do negócio. É a vida, não é assim. Porque também, no final das contas, o que é a democracia? Não é uma ditadura da maioria? É a ditadura. Tem maioria lá, entendeu? Pode resolver dessa forma. Avançando um pouquinho aqui, a Defensoria Pública aceita qualquer tipo de processo? Então, na verdade, tem um limite de valor que você pode ter de salário para ser assistido pela Defensoria, né? A Defensoria é realmente para pessoas que não têm nenhum poder aquisitivo para contratar advogado. Porque não tem curso. Então, eu não sei, assim, ao certo o valor. Um limite de valor de salário. Mas acredito que seja até 2 salários, algo nesse sentido. Mas também, por exemplo, causas trabalhistas não são assistidas pela Defensoria. Né? Porque tudo que envolve que você vai ter um proveito econômico não é assistido pela Defensoria. Então, por exemplo, ação crime de trânsito que você está pedindo ali danos morais, a Defensoria não vai fazer. Você pode ir lá no juizado e fazer por conta, sem advogado. Né? Pedido de pensão por morte, de aposentadoria, tudo isso envolve um valor que você vai receber. Tem mais uma pergunta que veio aqui da Patrícia Ferreira. Quando o cidadão é processado por danos materiais, realmente a pessoa paga o valor que quiser ou os bens é analisado para o pagamento desse bem? Na verdade, vai ser analisado primeiro o dano, né? E se o juiz não conseguir analisar isso pela documentação que está no processo, ele vai pedir para um perito fazer essa análise, né? E aí, é claro, vai corresponder o que a pessoa vai ter de patrimônio. Então, não tem como eu querer ganhar R$1 milhão de uma pessoa que ganha R$2.000 por mês e que só tem uma casinha, por exemplo. Né? Então, vai ser de acordo com o patrimônio que a pessoa tem, mas não é paga o que quer, paga o que o juiz manda e aí você recebe o que o juiz encontrar de bens, né, para essa pessoa. Cara, eu acho que é isso, hein? Não, dúvida. Casar você não vai, mas... Não, ela me apavorou. Filho tão pouco. Agora. Nossa. Ter filho, só se for união parcial, união... Separação total de bens. Não, ter filho eu vou fazer assim, eu vou adotar um com uns 26 já formado, que aí eu já não vou ter problema. Né? Mas aí também não pode, viu? Não pode adotar porque com 26. você tem que ter mais de 16 anos do que a pessoa que você adota. Tá. Tem essa 16 anos, mais de 16 anos. Então mais mas a gente dá do que um a pessoa jeito. que adota, então... Vou tentar fazer o cálculo aqui, então, porque aí pelo menos eu me livro. Então, aquele prefeito lá de Araucária lá, não deu certo, então, pô. O prefeito de Araucária tem 50 anos mais... 60, né? 60 e alguma coisa. Tem 50 anos mais do que a esposa. Bom, pessoal, acho que é isso, né? É isso. Bom, gostaria de agradecer demais aí pelas informações prestadas pela Glaze. Glaze, falando nisso, onde que o pessoal te encontra? No Instagram? Todas as minhas redes sociais é Glaze Borges, Glaze com S. Glaze Borges. Isso, aí tem Instagram, no Instagram tem o link do WhatsApp. E... Quais varas você atua, pessoal? Eu faço civil, trabalhista, família. Se enrolar, Dani. Falando que nosso amigo Rony tá lascado. Pessoal, então é isso. Você quer falar alguma coisa? Não, é isso aí. Se falamos besteira, desconsidere. Se falamos alguma coisa produtiva, pensa um pouquinho também. Não vai considerar que tá bom, não. Então, taca ali pau. Então é isso, Glaze. Obrigado por ter sido convite, estar com a gente aqui, convite. Tá? Obrigado, Glaze. Tchau. Valeu, pessoal. Tamo junto. Volto a dizer, comentar, compartilhar e curtir é 0800, beleza? Valeu, tamo junto. Forte abraço.